Terminou agora há pouco, vitória do Vasco por 2-0 em São Januário. O Vasco bateu o Botafogo no Campeonato Carioca e um jogo que, para algumas pessoas, não valia absolutamente nada, né? Mas para o Fernando Diniz, para os jogadores do Vasco, para a gestão Pedrinho, valia muita coisa. Tanto valia que eles meteram o time titular em campo, tá? E foi uma decisão que não foi fácil, não. Vamos trocar uma ideia, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Domingão, tava curtindo com a família, hoje nem gravei vídeo, só uns vídeos curtos aí. Sair pra almoçar, levar os meninos pra brincar, tem que fazer isso também, né? Senão você viver só enfiado em futebol, você fica maluco. E esperando pra ver o que ia dar no Vasco no Campeonato Carioca, né? A gente tinha um jogo contra o Botafogo, que era um jogo complexo, porque o Botafogo estava classificado, queria meter sub-20 por causa da regra que eles assinaram antes de começar o campeonato. Ele teve que mudar ali, de última hora, tinha relacionado 7 jogadores do time profissional, acabou levando 12, né? Muita chuva, um campo pesado. Acho que a decisão do Fernando Diniz de colocar o time titular, de botar o Coutinho, Nuno Moreira, Piton, né, de colocar esse time num campo pesado, chovendo, em um jogo que não tinha, assim, o que valia. Perder para o Botafogo, a gente enfrentar o Fluminense em um jogo único das quartas de finais do Campeonato Carioca, né? Mas, assim, eu acho que valia muito mais que isso. E o Fernando Diniz sabia. A decisão de meter um time titular, ela foi uma decisão corajosa e arriscada, porque se perde com o time titular para o mistão do Botafogo, para um Botafogo que foi a pulso com jogadores titulares, alguns, né, o Montoro não jogou, Arthur Cabral não jogou, alguns importantes jogadores, o Danilo não jogou, né, o Alan estava no banco, foi expulso, não jogou e não vai jogar contra o Flamengo. Então era uma decisão arriscada, porque o Vasco podia perder para esse mistão do Botafogo, e aí a pressão ia vir dobrada, porque você mete um time titular, sabendo que tem jogo importante no Campeonato Brasileiro contra o Bahia, que com certeza deve preservar, em um campo pesado, molhado, com muita chuva para encarar o Botafogo, e perde para um mistão do Botafogo, aí ia ser uma cobrança do caramba. Mas, felizmente, veio a vitória, e isso, claro, que costuma dar uma tranquilidade, né? Principalmente para os jogadores ou para o time que vinha de uma sequência ruim. Aí esse negócio de dizer que não valia, quando vai pegar o retrospecto para dizer assim, olha, dos últimos 10 jogos o Diniz só ganhou 2, ninguém quer saber se era time sub-20, se era reserva, se o jogo não valia nada. Então, estatisticamente, a pressão ela vem por quê? Porque são 10 jogos e apenas 2 vitórias. Então, o Diniz, sabendo disso, meteu o time titular, e hoje a gente teve também uma contribuição de jogador do Botafogo, que foi Cabaço para mim, um jogo pesado, o campo muito molhado. Tomou um amarelo, depois deu aquele carrinho no Barros, longe até da área, um carrinho desnecessário até. E toma o segundo amarelo, o Botafogo com 1 a menos, aí fica mais difícil para o Botafogo, tá com um time mesclado, sem muita vontade, um jogo que não valia absolutamente nada para o Botafogo, tá focado, preocupado no jogo contra o Fluminense no meio de semana, depois pega o Flamengo, né? Agora vão pegar o Flamengo nas quartas do Carioca. Então pro Botafogo já não tinha muita vontade, com 1 a menos foi ali, administrar o jogo. Aí o Vasco acha um gol no lance onde o Coutinho cruza e o Brenner se redime com a torcida, né? A bola sobra de canhota, bota pra dentro, sai ali, né, comemorando, tipo, tirando esse peso, essa zica também de ter estreado, e ele teve a oportunidade de fazer o gol, o Puma não deixou, que foi aquele pênalti, né? Depois no outro jogo teve 3 chances, claro, 5, foram umas 5 chances, mas 3 claras, acabou não fazendo, saiu vaiado, né, de campo, e hoje ele saiu aplaudido. É isso, né? Jogador de futebol vive desses altos e baixos, e a torcida é paixão, cara. A torcida quer comemorar, e é lógico, quando tá frustrada, ela vai xingar, vai vaiar, vai se manifestar negativamente. Então, legal o Brenner tirar esse peso também, né? Um jogador que o Fernando Diniz confia, e isso é importante, tá? O jogador trazido pelo técnico, o elenco montado pelo técnico, agora tem que dar encaixe, tem que dar liga. Ainda vejo alguns jogadores abaixo, porque fisicamente não estão
não estão no mesmo nível dos demais, como o caso do Inestrosa, que, como eu falei, estava parado, voltando de férias. Acho que o Rojas, o Diniz resolveu meio que botar ele na geladeira desde quando ele foi substituído, saiu reclamando, não sei se foi com o jogo contra o Flamengo, mas ele saiu reclamando, resmungando, ou foi contra a Chape? Não, foi antes. Aí depois o Diniz passou a botar o jogador só no finalzinho, né? E um jogador que quando chegou, encantou o torcedor do Vasco. Acho que o Rojas tem que ter mais minutagem, um jogador que é importante nesse meio de campo, tem, uma característica que eu gosto, tá? Ele não se esconde do jogo, ele busca, ele se movimenta, ele dá dinâmica, ele chega para fazer 1-2, triangulação, ele procura o jogo do lado direito, do lado esquerdo, chega no ataque, finaliza. Então o Rosa, ele tem que ter mais minutagem. Mas acho que por causa daquele dia que ele saiu reclamando, o Diniz meio que ficou na bronca com ele. É só uma sensação, tá? É só uma sensação. E agora é o seguinte, cara, ganhamos. O jogo não valia nada? Valia muita coisa, cara, valia muita coisa. Agora a gente pega o Volta Redonda no final de semana, é partida única, ganhou, tá na semifinal do Campeonato Carioca. E aí, depois, antes a gente pega o Bahia, né? Quarta-feira pega o Bahia, final de semana de Carnaval, pega o Volta Redonda, aí vai para São Paulo encarar o Santos, depois pega em casa o Palmeiras, aí pega fora o Cruzeiro, aí pega o Grêmio, se eu não me engano, Fluminense, depois o Grêmio. É só pedreira, filho. É só pedreira. Você imagina se não ganha hoje, né? Como que o peso ia muito mais carregado de raiva, de crítica, de ódio, de desconfiança, de falta de confiança, né? Então, uma vitória do alívio, uma vitória para tirar o peso, né? E o ataque que funcionou hoje, né? A gente fez o gol, como eu falei, do Brenner, depois teve o pênalti em cima do Brenner, que o Coutinho bateu, fez o 2-0, algumas substituições, Piton ficou até o final, o Coutinho saiu quase no final, não entendo por que o Coutinho demora tanto para sair. E aí um jogador que não vai entregar fisicamente contra o Bahia, normalmente deve ficar o jogo inteiro também. Colocou o Inestrosa, como eu falei, que entrou, né, ainda está fora de forma, nitidamente é um jogador que ainda está sem ritmo. E hoje jogou com o Alan Saldívia na zaga, né? Não dá nem para dizer que assim foi testado, porque o Botafogo com um a menos pouco chegou teve alguma oportunidade que o goleiro Léo Jardim fez uma defesaça no segundo tempo, mas não foi muito testado também a defesa do Vasco. O PH voltou, entrou no segundo tempo também, jogador que está voltando de recuperação de dor no pé, né, que estava tomando analgésico para poder jogar, jogando no sacrifício, enfim. É uma vitória do alívio, são jogadores que estão voltando para poder reforçar o Vasco para a sequência, que ela não vai ser fácil, tá? Mas vamos dormir tranquilo, né? Pelo menos hoje vamos dormir tranquilo. A galera quer zoar o Botafoguense, tem o Botafoguense mandando mensagem, ei, ganhou do Sub-20, tá comemorando que ganhou do Sub-20. Estamos comemorando, filho. Hoje a gente comemora qualquer vitória, tem disso não, tá? Eu tô cansadão mesmo, tô precisando de descansar, tá? Deixa o joinha, se inscreve no canal, desejar para você uma semana abençoada, né? Que Deus possa iluminar seu lar, seu trabalho, que seja uma semana próspera e com a bênção de Deus aí para tudo dar certo pra gente, tá bom? Curte, comenta, tamo junto, fique com Deus, saudações vascaínas.